Mais sobre a carta ao juiz. Que eu falo no livro, eu conto em detalhes, né? Porque isso é uma parte que eu tenho muito bem na minha memória. É verdade. Quando é, eu vi, né, no esboço do meu livro, essa parte que eu havia escrito, eu falei, gente, que gente suja, gente infeliz, né, que pensa em matéria. Por isso que eu não tenho dó, né? Eu me tornei uma pessoa fria a partir daí, porque eu tive, como eu falo no livro, essa parte muito forte, né, do meu pedido para o excelentíssimo juiz para ele anular o meu processo. Ele me ofendia como eu era uma aproveitadora que morava no fundo de quintal, que eu queria dar o golpe do baú na casa. E é verdade, né? Em e-mails, em conversas de WhatsApp, e enfim, né? E eu ia dar o golpe com o meu advogado, com o cara que eu amo. Na época ele era meu advogado, porque eu morava no Recife, né? Eu tinha um envolvimento no Recife, verdade. Então, como que eu ia querer dar o golpe com o cara que eu amo hoje se eu tinha um envolvimento no Recife? Pois é, né? É o que eu falo pra vocês, né? Tá tudo isso contado no meu livro. Né? Ele dizia que eu era uma golpista, né? Então por isso que quando vieram os ataques, a minha pessoa e a ele, né? Em relação a estelionato dentro da WKS, né? A Janaína mencionando o assédio moral à minha pessoa e a dele, a minha médica ficou totalmente ligada, porque já sabia que meu ex-marido estava envolvido, né? E foram diversos ataques, muitos ataques à minha pessoa, a dele, e foi um sofrimento muito grande para minha pessoa. Foi quando eu falei, eu não aguento mais, eu não preciso disso. Eu não... Meu pai e minha mãe nunca precisou desse tipo de situação, desse constrangimento para ter algo que é meu de direito, mas eu não vou ser feliz. Tem uma parte no livro que ele falou que realmente se ele tivesse que dividir metade da casa, eu ia pegar o valor e eu ia usar numa quimioterapia porque eu ia ter câncer. Eu não ia aproveitar. Eu ou meus sobrinhos ou minha mãe, né? A palavra tem poder e isso é muito grave, né? Falo também no livro que ele coagiu uma testemunha, né, na época do processo, né, que ela era uma amiga minha daqui da cidade de São Paulo, que ela sabia das brigas, enfim, ele coagiu junto com o marido dela, verdade, né, impedindo-a de ir depor a meu favor no tribunal, né, eu conto essa história. Por isso que eu falo, o que esse passado aqui de São Paulo me interessa? Né? Absolutamente nada. Eu vivi muito bem sem essas pessoas até agora. Para que vocês trouxeram? Por que foram trazer isso? Isso era um arquivo meu, né, um projeto meu do livro há muitos anos, na qual não ia ser nessa intensidade, mas ele foi por causa da violência no fatídico sábado, né? Porque os médicos, eles realmente, eles não jogaram todo o meu tratamento na lata do lixo, né? Para eu sofrer todo esse tipo de abuso emocional durante o relacionamento, após o relacionamento e, né, durante o relacionamento, durante o processo de separação e principalmente após o processo já encerrado, né? Ataques e mais ataques em uma relação minha, verdade, atual e nos ambientes de trabalho, né? Então, para que eu quero essas pessoas na minha vida hoje? Para nada. Elas não me somaram na época, não vieram trazer absolutamente nada à minha pessoa, prejudicaram o processo, né? Porque você coagir, ainda cheguei a falar para ele, eu digo isso no livro, né? Que o meu ex-marido coagiu uma testemunha, ele fez, ah, é? Falei, é. Né? Então foi por esses N motivos o encerramento e os médicos acompanhando absolutamente tudo. Então, né? É o que eu falo. Quem pensa, como diz Napoleão Hill, obrigada, enriquece. Por isso que eu sou rica, verdade. Porque eu sempre, depois que eu me separei, aliás, até durante o processo, mesmo sendo atacado da forma que eu fui, né? Perdi uma criança por causa disso, tentei um suicídio por causa disso, verdade.
né? Tenho 2 tumores benignos na minha cabeça, provavelmente gerados por causa disso, de tanto que eu apanhei, né? Tive um AVC por causa disso. Então, assim, mesmo assim, eu não fui lá atrás. Então, assim, será que tem algum tipo de indenização? Não sei, né? Então tá aí a história da carta de amor, verdade. Né? A primeira carta de amor próprio, carta de amor pela pessoa que eu amo, carta de amor pela minha família, pela minha origem humilde, simples, pelo meu pai, pela minha mãe. É verdade que a gente nunca precisou desse tipo de gente e desse tipo de constrangimento de situação para ter nada na vida, né? Meus pais sempre foram muito trabalhadores e eu aprendi isso com eles, né? Por isso a revolta de toda hora sair, né? E com religiosos no meio. Ou seja, então aí a minha revolta, que a igreja ela tem a obrigação de anular meu casamento, porque foi comprovada a violência doméstica e isso o clero ele tem que fazer, né? E os pastores evangélicos empregar a palavra junto com essa senhora em esquecer que eu existo, verdade. E esse meu ex-marido cuidar da vida dele, né? E pagar o que deve para a justiça e principalmente para minha pessoa e para o cara que eu amo, porque tem que ser assim. Então tá aí uma parte muito triste do livro, mas de verdade, verdadeira. Então ninguém escreveu uma autobiografia com essa situação toda, porque eu falo, é uma violência gigante, galera, né? À toa. E os médicos não iam aprovar se fosse mentira. Tchau, amor, amores. Uma boa sexta-feira, final de noite. Vou fazer uma jantinha agora, verdade. E assistir uma TV. Até mais. Tchau, tchau.